Hoje eu quero falar com você sobre um dos momentos mais difíceis da minha vida nos concursos, que foi a minha reprovação na prova oral para juiz de direito. Fala, concurseiro do Brasil, Gabriel Amorim. Hoje o tema é um pouco pesado, mas fica comigo até o final, porque vai ter um final feliz. Vamos falar um pouco desse momento tão difícil que é a prova oral. Quero falar da minha experiência pessoal, desabafar um pouco com vocês sobre a subjetividade da avaliação na prova oral, sobre critérios que não são jurídicos, e quero mostrar como que eu me reergui, me levantei das cinzas e depois busquei outras aprovações que fui muito mais feliz, inclusive, do que eu seria se tivesse sido aprovado naquela prova. Galera, era o ano de 2019, eu já estava estudando praticamente há quase 5 anos, 4 anos e pouco, e eu estava profundamente cansado, minha família estava já também cansada, porque tinha apoio da família. O início dos meus estudos eu tive um grande apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe também, para conseguir só estudar. Depois eu fui trabalhando, mas mesmo assim a expectativa da família se mantinha, e como eu não passava, passava na prova objetiva, e a prova subjetiva sempre foi um muro para mim. Eu perdi várias provas subjetivas, perdi TJ Ceará, TRF2 duas vezes, TRF3 uma vez, TJ Mato Grosso, perdi várias provas subjetivas, e isso frustrava minha família também. A cobrança vinha, a cobrança minha, então eu já estava profundamente esgotado após quase 5 anos de estudos. Nesse momento eu estava trabalhando como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na comarca de Petrópolis, cidade serrana que eu amo de paixão. E o trabalho como juiz leigo era um trabalho extenuante e que pagava muito pouco. Inclusive, eu vou fazer outro vídeo aqui sobre o cargo, a função de juiz leigo, e para você entender o que pode esperar dessa função. Mas, voltando aqui à prova oral, esse era o contexto em que eu estava no momento, e eu estava avançando na prova do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que era do lado do Rio de Janeiro, muito fácil chegar até São Paulo. Tinha passado da objetiva com folga, tinha passado muito bem na prova discursiva e estava na prova oral. Um momento de muita felicidade, muita ansiedade. Fiz curso de oratória nesse momento, treinava muito, estava muito confiante, e modéstia à parte, eu sempre fui bem para falar em público. Posso ter alguns vícios, mas estava corrigindo isso, e estava muito confiante, com um domínio muito grande do conteúdo. Nada ia me parar. Eu tinha certeza que eu ia bem naquela prova. E aí, como é que foi o dia da prova? Eu tenho um vídeo aqui, vou ver se eu boto o card para você ver, sobre a prova oral. Nesse vídeo eu ensino como superar a prova oral. Eu dou orientações, a avaliação é subjetiva, mas com as dicas desse vídeo você vai passar na prova oral, você vai mandar muito bem. Vou deixar aqui no card. Então, no dia da prova oral a gente tem 24 horas. Você consegue estudar, você sorteia o ponto, e você pode estudar 24 horas sem parar o ponto que você sorteou. É uma grande vantagem. E eu, nesse momento... Meu cachorro está latindo aqui. Nesse momento, eu fiz o estudo, quase não dormi. Mas cheguei bem para a prova. Sabia que era só aquele dia que eu não ia dormir direito. Cheguei bem, fiz a prova. Eu respondi corretamente todas as perguntas. Todas as perguntas. Não teve uma pergunta que eu tivesse errado. Talvez eu tivesse titubeado em uma ou outra, mas muito poucas perguntas que eu não respondi de cara. Eu saí muito confiante daquela prova. E alguns amigos assistiram a minha prova oral. Inclusive, quando eu saí da minha prova, fui abraçado, acolhido, e mais de uma pessoa falou: você foi muito bem, você foi o melhor do dia. Eram 4 pessoas naquele dia, eu tinha sido ou o melhor ou o segundo melhor do dia na avaliação das pessoas, o que me credenciava sim a passar.
E eu saí com muita tranquilidade, por conta desse feedback positivo, de que eu teria ido muito bem. Inclusive, um dos meus amigos que assistiram a minha prova conseguiu fazer uma leitura labial de um dos membros da banca, quando o membro da banca falou com o presidente da banca. E esse desembargador falou, esse meu amigo viu, ele disse o seguinte, enquanto eu estava sendo arguido, ele disse, ele tá bem, né? Aspas, ele está bem, né? Então esse meu amigo foi e me contou, eu vi o fulano de tal dizendo que você estava muito bem na prova. Eu vi isso. Então isso me fez ficar muito aliviado e muito convicto de que iria obter a aprovação. O dia da prova oral, só voltando um pouco, é um dia de muita tensão, de muita ansiedade. Até por conta disso, nos treinamentos, a gente já sabia que ia ser assim, a gente treina com muita ênfase, com muita energia, porque no dia da prova a sua energia baixa. É um ambiente, especialmente no TJSP, no TRF4, que eu fiz essas provas orais, eram ambientes, TJ Pernambuco também, intimidadores. Você está num salão formal, um salão antigo, com uma arquitetura antiga, com móveis antigos, você senta numa cadeira dura, uma cadeira de madeira antiga, a banca está elevada na tua frente, é um ambiente muito formal e você fica intimidado. Muitas pessoas se encolhem, inclusive. E mesmo nesse cenário adverso, eu acho que eu fui muito bem. Muito bem. Mas, como esse vídeo é sobre a minha reprovação, vocês já sabem, eu não fui aprovado. Agora eu quero falar sobre o dia da minha reprovação, da notícia, os dias que se seguiram, e vou falar antes, melhor dizendo, vou falar antes sobre os motivos que eu acredito que levaram à minha reprovação. Motivos extrajurídicos. A prova oral, acho que até hoje ela ainda é uma prova muito subjetiva, a avaliação dela é muito subjetiva. O examinador não precisa justificar a nota, ele só dá a nota, não justifica. Inclusive, entendo que esse mecanismo é ilegal porque viola o princípio da motivação. Você está decidindo a vida de uma pessoa, você está interferindo na esfera jurídica dela, você precisa motivar, pelo menos motivar a nota abaixo da nota mínima para aprovação. E a nota não é motivada, nem em concurso de magistratura, nem em concursos de Ministério Público, que foi a minha experiência, foram nesses cargos. Vamos falar da motivação. Em provas de tribunais, entre a prova subjetiva e a prova oral, nós temos a fase chamada inscrição definitiva. Nessa inscrição definitiva, você tem que mandar uma penca de documentos, vai haver uma investigação de vida pregressa ou investigação social e vai haver uma fase de exames psicológicos. Eu acho que eu escorreguei na parte psicológica. Não que eu esteja, não que eu tenha algum diagnóstico de alguma patologia psicológica, mas existe uma coisa chamada psicologia do trabalho, em que se tenta buscar o perfil de pessoa ideal para o trabalho específico e fazer um match, né, entre a pessoa e o trabalho e as características que se espera dessa pessoa. A título de exemplo, abre o edital do TJ Goiás, cargo de juiz, de 2021. Nesse edital, foi ali que eu percebi, tinha ali os critérios que se esperava na avaliação psicológica. E esses critérios tinham perfis comportamentais, de características que se esperava de um juiz para o Tribunal de Justiça de Goiás. Os tribunais não são transparentes com essa avaliação. Goiás foi. Então, eles medem o nível de ambição, nível de obediência hierárquica, nível de disciplina. E eu acho que eu deslizei em pelo menos 2 critérios. O primeiro critério foi o critério da ambição. A psicóloga me fez uma pergunta sobre se eu era uma pessoa ambiciosa, se eu me considerava uma pessoa ambiciosa. Bicho, eu estava fazendo prova para magistratura. É óbvio que eu tinha uma ambição. E falei, sou ambicioso, eu estou buscando aqui um cargo alto, eu quero ter uma responsabilidade elevada, me sinto preparado, tenho essa ambição. E eu acho que
Isso pegou demais. Eu dei alguns exemplos também na minha vida, que eu fiz concursos de estágio, fiquei em primeiro lugar em concurso de estágio, que eu queria ficar em segundo, que não queria ficar em segundo. Eu acho que isso pegou e foi um ponto fora da curva que pode ter contado negativamente no meu dossiê. Eles fazem um dossiê de você, tá? No dia da minha prova oral, tinha um dossiê com todos os candidatos, com documentos, com avaliação psicológica, que foi colocado na mesa do presidente da banca. Isso aconteceu no TJSP. Outra coisa que eu acho que eu fui mal no exame psicológico foi quando ela perguntou se eu tinha feito alguma aventura. Qual foi a sua maior aventura? E ali eu não fui perspicaz. Ela queria ver se eu era uma pessoa que me arriscava muito, se eu corria riscos. E eu falei que eu tinha ido na faculdade, numa aldeia indígena em Paraty, no Rio de Janeiro, que tinha me perdido na selva, na floresta, de noite e durante um temporal. Deu tudo certo, né? Estou aqui para contar, estou vivo, mas foi um momento de muito medo, que eu me perdi, realmente me perdi na floresta com o pajé me levou, e assim, totalmente vocacional para MPF, não para juiz. Hoje eu sou grato por não ter passado, mas na época não foi bem assim. Eu acho que esse relato que eu dei para a psicóloga me tirou da prova oral. Eu acho que ele me eliminou. E o tribunal não ia justificar a minha eliminação com base no psicológico. No passado, isso deu muito problema, né? Todas as pessoas que foram eliminadas com base em exame psicológico conseguiram reverter isso na justiça. A jurisprudência entende que não é possível. Eu não lembro mais da jurisprudência relacionada a esse tema, mas na época era isso. E aí o tribunal ele não justifica, porque ele sabe que se ele fizer isso, as pessoas vão se reintegrar ao concurso. Então ele leva para a prova oral, e a prova oral é uma avaliação subjetiva, como eu falei, não tem motivação. Então eu acho que foram essas questões da entrevista psicológica que me eliminaram da prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. São suposições minhas, obviamente, sobre minha eliminação. Lógico que eu posso estar errado, mas perceba, eu meditei durante muitos anos sobre isso. Porque depois que eu fui reprovado, eu fiquei ainda mais de 3 anos estudando. E basicamente, todos os dias, eu me perguntava por que eu não tinha passado. E agora eu vou dizer um pouco sobre o dia da minha reprovação e como foram os dias seguintes e o peso que foi para mim, para minha família e como que eu me reergui. Só de lembrar, gente, já é muito triste, assim. No dia, acho que foi dia 12 de dezembro de 2019, eu não tinha pandemia ainda, né? Eu estava acompanhando no grupo do WhatsApp, algumas pessoas foram até o tribunal para colher e anotar as notas, e quando saiu a minha nota, eu não acreditei. Foi difícil de acreditar. Eu tinha certeza que eu tinha ido bem. E todos os examinadores me deram uma nota menor do que 6. Todos. Até na banca que eu tinha ido melhor, me deram uma nota menor do que 6. Foi muito difícil entender, naquele momento, por que eu havia sido reprovado. Eu chorei. Minha mãe chorou. Eu fui pro quarto, não saí de casa. Não queria falar com ninguém. Me sentia frustrado, me sentia injustiçado, me sentia envergonhado, porque outros amigos meus já tinham passado e eu não tinha passado. E aquele era o meu momento e não tinha sido a minha vez. Nesse momento eu não sabia ainda os motivos da minha reprovação, depois que eu fiquei cogitando, e aí eu penso que a hipótese, né, do exame psicológico tenha sido a mais provável. Mas naquele momento eu tinha mais dúvidas do que certezas. Foi um dia muito difícil, uma tristeza muito sólida, muito pesada no meu peito. Mal conseguia comer. E o pior é que nós estávamos em dezembro. Dali a alguns dias nós teríamos Natal, teríamos Ano Novo, festa de família, reunião de família.
eu não ia conseguir me reunir com minha família, eu não ia conseguir responder as perguntas dos meus familiares. Eu tinha algo na minha garganta que não passava. Eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu não conseguia respirar quando pensava no assunto. Eu estava sofrendo muito. E aí foi quando eu decidi que eu não ia participar dos festejos de fim de ano com minha família. Fiz um almoço de Natal com meu pai, porque ele insistiu muito. Depois eu peguei e viajei. Viajei sozinho, fui para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Fiz trilhas, acampei. Encontrei grupos de pessoas que estavam acampando, me juntei ali. Minha família achou que eu estava enlouquecendo. Minha família achou que eu poderia atentar contra a minha própria vida nesse momento. Nem sequer passou pela minha cabeça. Mas eu precisava me reconectar comigo mesmo. Eu precisava ficar sozinho. Eu precisava pensar na minha vida. Eu precisava reestruturar a minha cabeça. Foram dias que eu consegui me reconectar, juntar os meus caquinhos, juntar as minhas peças que estavam quebradas, refletir sobre a minha vida e dei um novo rumo. A partir dali, eu já sentia que eu tinha preparação suficiente para passar em qualquer prova de concurso e decidi que eu ia sair do tribunal onde eu trabalhava como juiz leigo, não ia mais continuar como juiz leigo, uma função que não me permitia estudar adequadamente, ou eu trabalhava para ganhar algum dinheiro relevante ou não conseguiria estudar. E eu pensei que naquele momento o meu trabalho como advogado, que eu também era advogado, você pode acumular advocacia como juiz leigo, o meu trabalho como advogado valia muito mais financeiramente do que o meu trabalho como juiz leigo. Uma sentença que eu dava, eu ganhava R$26. 26 fucking reais. Era essa a minha remuneração por projeto de sentença homologado. Era muito pouco. Juiz leigo, e eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso aqui. O juiz leigo, ele é o Uber da justiça. Ele é o trabalhador precarizado que dele é exigida a quantidade absurda e ele é mal remunerado. Nós precisamos rever a função de juiz leigo e a remuneração dessa função. Mas realmente era uma função que não me permitia gozar de uma qualidade de vida necessária. Então eu decidi abrir profissionalmente um escritório, já advogava de forma pingada, família, de amigos, e eu estava sendo indicado, eu estava com muita confiança, estava com muita técnica, já tinha aí 4 anos de experiência como advogado, trabalhando autonomamente, já estava conseguindo ganhar um dinheirinho por fora, assim, da função de juiz leigo, já estava tirando R$1.000, R$2.000 às vezes por mês como advogado, e aí eu falei, não, eu vou investir na advocacia, conversei com minha companheira, que também era advogada e ainda é advogada, a gente abriu um escritório físico, alugamos um lugar, fizemos um site, publicidade no Instagram, e deu certo, eu consegui ter uma renda boa na advocacia, cheguei a ganhar, assim, em média, no último ano da minha advocacia, cerca de 8 mil, 10 mil reais, que para advocacia, depois de 5 anos de advogado, 5, 6 anos sozinho, autônomo, não era ruim. Mas eu não desisti. Nesse momento eu consegui conciliar o meu estudo com o meu trabalho. E aí chegou em 2020, eu pensei assim, 2020 vai ser o meu ano e é nesse ano que eu vou dar a volta por cima, eu vou estudar muito, eu vou passar nos concursos. E aconteceu o quê? Pandemia. No momento que eu ia me reerguer, veio a pandemia, os concursos foram todos cancelados. E eu fiquei na M. Fiquei deprê. Comecei a beber mais, não consegui manter o ritmo de estudos. O máximo de sobriedade, de consciência que eu consegui manter na pandemia foi para trabalhar e olhe lá. E aí foi outra queda, pandemia. Em 2021, quando os concursos voltaram a reabrir, no final ali do segundo semestre, eu fiz TJ Paraná, TJ Goiás e nem da primeira fase eu passei. Cara, ali foi... Puta, mano. Ali foi brabo, porque era hora de eu me reerguer e outra lapada. Eu tinha regredido. Porque o pessoal que começou a estudar na pandemia estava indo muito bem. E eu estava só em declínio, porque eu não mantive a minha disciplina na pandemia. Não mantive. Podia morrer a qualquer momento, né? Então por que eu vou estudar? Acabei não conseguindo estudar.
E aí, a terceira prova que eu fiz foi, adivinha só, TJSP. E eu passei da objetiva, cheguei nessa objetiva, cara, tava muito enfurecido, foi até bom não ter passado. Passei na discursiva, passei na sentença civil e na penal eu não passei por muito pouco. Mas também nem queria, assim, acho que eu não ia ter estabilidade psicológica para fazer outra prova oral no TJSP, né? Outra prova oral seguida lá. Não passei, mas depois, as provas que eu fiz depois do TJSP, eu passei em todas. Eu só não passei na segunda fase do TJ Santa Catarina, também por causa da sentença civil. Mas na discursiva, na penal, eu passei. Aí eu passei depois, fui passando TJ Pernambuco, TJ Maranhão, TRF4 e MPF. Basicamente, em 2022 foi meu ano. Meu ano não foi 2021, meu ano foi 2022. E 2023 eu só fui colher os louros. Fiz as provas orais, passei nas provas orais, tomei posse no MPF e fui feliz. E na boa, eu sou muito mais feliz no MPF do que eu seria como juiz de direito em São Paulo. Por muitas razões. É a minha vocação. Né? Eu gosto de trabalhar com o meio ambiente, gosto de trabalhar com tutela coletiva, gosto de trabalhar com povos indígenas, gosto de muita coisa que o MPF faz. Eu acho que os crimes federais são mais importantes no geral, são mais refinados. Eu acho que eu estou no lugar certo e hoje eu olho para trás e eu humildemente agradeço a Deus por não ter passado naquela prova oral, naquela fatídica prova oral, que eu merecia passar. Eu sinto isso. Mas eu lembro de um versículo bíblico, e peço licença àqueles que não são cristãos, que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E me perdoe por esse momento um pouco mais espiritualista. Eu tenho uma tradição cristã, não que eu exerça essa tradição completamente hoje, mas os ensinamentos, né, a querigma, a mensagem, ela permanece válida, apesar do credo, dos diferentes credos. E a mensagem, né, é que se você ama a Deus, e amar a Deus para mim é amar o próximo, porque se Deus é um ente intangível e ele ama a humanidade, para você amar a Deus, você tem que amar a humanidade. Porque Deus não precisa de nada de nós. Quem precisa são os outros, o próximo. Então, amar ao próximo é fazer o bem para Deus. E o que sempre me motivou a estudar para concurso, para esses cargos altos, foi que eu queria dedicar a minha vida para tornar a vida das pessoas melhor. Ser um bom juiz, prestar uma boa jurisdição, ou ser Ministério Público e lutar contra as ilegalidades, tentar concretizar os direitos fundamentais, abençoar a vida das pessoas. E essa era a minha motivação diária. O meu anel de Tucum é uma aliança que eu tenho com o povo brasileiro. E como membro do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, nós somos servidores do país, nós somos servidores do povo brasileiro. E o povo brasileiro merece um ótimo serviço no sistema de justiça. Serviço esse que, infelizmente, deixa a desejar, porque as pessoas que ocupam esses cargos são pessoas que estão muito mais interessadas em satisfazer os seus interesses privados. A maioria é assim, infelizmente, mas nós temos pessoas dedicadas, vocacionadas em todas as carreiras. Então, eu me vejo como uma pessoa vocacionada e dedicada ao interesse público, e eu queria dedicar a minha vida a servir a população dentro do sistema de justiça. E hoje eu sei que eu estou no lugar certo pela minha vocação. Eu acho que eu não seria um juiz feliz e talvez não seria um bom juiz no sentido mais técnico, porque eu sou uma pessoa muito que se envolve com as ilegalidades, mexe no meu interior com as injustiças. Eu me removo por dentro, me remexo por dentro quando eu vejo alguma injustiça, eu me indigno. Quando eu vejo alguma ilegalidade, alguma injustiça que fere os direitos fundamentais das pessoas, e eu tendo a ser mais ativo, sim. O juiz não pode ser ativo. Ele tem que agir mediante provocação. Então eu me identifico mais com o papel do Ministério Público Federal, e hoje eu sou muito grato por não ter passado naquela prova oral e ter continuado. A persistência, a resiliência coroou o meu caminho, que hoje eu posso dizer
que é um caminho de muito fracasso, mas que eu só precisei de um sucesso para ser feliz e para me realizar. E é isso que eu desejo para você que ficou até aqui, que assistiu esse vídeo, que você seja motivado, que você, vocacionado, seja motivado a continuar, porque o Brasil precisa de pessoas como vocês, vocacionadas a fazer o bem, a cumprir e a zelar pelo interesse público, a prestar uma boa jurisdição, a ser um bom defensor público, ser um bom delegado de polícia. Eu quero que as pessoas vocacionadas se sintam motivadas com o meu exemplo, com a minha vivência e possam conquistar esse sonho e prestar um bom serviço público. Obrigado por acompanhar esse canal, por assistir esse vídeo. Peço que se inscreva no canal, a gente vai dar aulas aqui de processo civil, direito ambiental. Vou falar um pouco mais da minha experiência, vou contar um pouco de dicas e orientações para você estudar e vamos falar de direito. Vamos falar da Amazônia também. A ideia é ser um canal que a gente escuta concurso público, dê algumas aulas, treine e que você possa encontrar o seu caminho ao sucesso. Obrigado por estar até aqui. Curta. Um abraço. Até o próximo vídeo.